Seja bem-vindo ao Entre Nós. No ano de 2006, o ano em que nos encontramos, comemora-se o centenário do nascimento do grande musicólogo, ensaísta, tradutor também, crítico, Fernando Lopes Graça. O Entre Nós veio à casa da pianista Olga Prats, que tão bem conheceu Fernando Lopes Graça, para falar e para ouvir de viva voz das composições de Fernando Lopes Graça e da pessoa que ele era. Olga Prats, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer reencontrá-la após 5 anos, quase a comemorar 55 anos de profissão também. Começámos por ouvir uma composição executada por si, de Fernando Lopes Graça. Exato. Gostaria que nos dissesse o que é que nós ouvimos. O que é que ouviram? Foi uma peça que se chama Melodia Distante e que faz parte do álbum do jovem pianista que ele começou a compor em 1900 e vou já ter aqui a certeza absoluta, em 53, terminou em 64, são 21 pequenas peças de pequena e média dificuldade e tem duas curiosidades. A primeira é que é a única edição que não é portuguesa, porque a portuguesa nunca se fez nenhuma, e é uma edição da novela inglesa, com o nome dele mal escrito, Fernando Lopes Graça, e que foi toda emendada por ele, e ele ofereceu-me com uma linda dedicatória, lembrança amiga do Lopes Graça, 5/10/69, que foi pouco depois de ter chegado aqui à parede. Pouco depois também de se terem conhecido. Sim. Uma amizade e um companheirismo que durou mais de 30 anos. Mais de 30 anos, é verdade. Foi uma coisa muito especial, porque a primeira vez que eu toquei coisas dele foram-me trazidas. Eu sempre tive a mania de conhecer coisas e, sobretudo, coisas boas, música boa para piano de portugueses. Porque desde pequena, desde que comecei, o meu professor tinha sempre essa preocupação. Já no meu primeiro recital, eu toquei uma obra da Francine Benoit, que aliás era uma grande amiga do Lopes Graça e foi minha professora de canto coral, que me pôs fora da aula porque eu era desafinada. Mas isso são outras histórias. e desde aí, desde sempre, ou seja, desde esse recital, desde o primeiro que eu fiz em pequenina, que toquei a primeira vez, foi do Fernando Botelho Leitão, e a partir daí toda a vida procurei fazer música de portugueses, música boa portuguesa, para refutar a opinião de alguns colegas meus, músicos, que me espanta muito, que dizem que não se toca música portuguesa porque não existe. O que não é nada verdade. Podem as pessoas gostar menos, gostar mais. O pianista tem tanto por onde escolher, não é? Que realmente não precisa tanto, talvez, se preocupar com o repertório menos conhecido, que foi quase praticamente posto de parte anos e anos e anos que não foi tocado, e que agora todas as pessoas, como eu costumo dizer, os 100 anos do Graça não se estão a festejar agora, vão-se festejar daqui a 100 anos. Porque... Ou nestes próximos 100 anos. Nos próximos 100 anos, porque agora é que as pessoas estão a conhecer Lopes Graça. Agora sim... Um compositor que deixou 1700 composições, é verdade, obras para as mais variadas exato, formações. Sobretudo mais o piano, porque há bocadinho quando falou sobre ele, esqueceu-se de dizer que ele era pianista. E ele era também muito bom pianista. Também. Foi o primeiro. Foi aluno Viana da Mota. Instrumento. Exatamente, era o seu instrumento. Ainda criança, que ele descobriu o piano. Exatamente. Creio. E era o seu instrumento. Portanto, o Graça era um instrumento que ele conhecia muitíssimo bem. Por isso, talvez por isso, ele escrevia com um conhecimento muito grande deste instrumento. Não é? E eu sempre lhe falei muito disso, disse-lhe sempre, Graça, não tem que se admirar de se tocar pouca música sua, é muito difícil. Apesar dele ter peças para crianças perfeitamente acessíveis, como fez Bela Bartók, aqueles álbuns para começarem as crianças. Há música do Graça para crianças muito boas, que há uma escola que faz isso desde o princípio, em Tomar, onde eu já há 8 anos vou fazer cursos, na terra natal dele, que é a Escola Canto Firme, onde eu há 8 anos faço cursos seguidos só de música portuguesa, para miúdos desde os 8 anos até
até eles quererem, até Porque é uma ideia que se tem, não sei se corresponde efetivamente à verdade, provavelmente não corresponderá, tendo em conta também o que a Olga Pratos acabou por dizer, mas que a música do Lopes Graça, que é difícil. Pois, por isso mesmo eu comecei com a introdução que vocês ouviram, que é uma peça perfeitamente acessível para qualquer idade e que mostra a riqueza, por isso ela se chama Melodia Distante, porque as duas mãos estão muito distantes uma da outra, mostram o agudo e o grave do piano e vem descendo até aqui. Não é? E é sempre uma melodia muito simples, muito acessível, que ele até escreve bem liberamente, portanto bem livre, e que eu tenho inclusivamente experimentado nesses cursos, dar a miúdos de 8 e 9 anos, que estão no primeiro e segundo grau, e que eles fazem. E depois gostam muito, que é muito curioso. Eu até tenho aqui uma borboletinha, porque eu tenho unidas borboletas. Entre muitas, E esta Olga Pratos. borboletinha, não é? Foi dada pelos meus alunos lá de Tomar, e está aqui sempre a ouvir-me, aqui ao cantinho, porque me recorda, estes olhinhos, me recorda os olhos deles, como eles ficam encantados com qualquer coisa de muito novo que lhes traz do seu país, porque realmente, Graça até diz neste álbum, ele próprio, curiosamente em inglês, porque é uma edição inglesa, e ele diz que é um álbum para todos os pianistas de todas as idades e que é de média dificuldade, mas também já tem alguma e que não tem diretamente nada a ver com o folclore português, mas tem um cheirinho, que algumas, inclusive tem uma chula também, dentro destas 21 peças, que também, curiosamente, a única pessoa que as fez já há muitos anos depois, já o Graça tinha falecido, que as fez completas fui eu. Falou num ponto essencial para a nossa conversa também, aflorou a questão do folclore, da música, sobretudo. Eu não gostava a componente de dizer folclore, eu gostava de dizer tradicional. Tradicional. Exatamente. Eu creio que foi em Paris, Olga Praça, em 1937, que Fernando Lopes Graça descobre ou reconhece a importância da música tradicional, do pendor tradicional português, não é? Quer dizer, foi aí que foi uma cantora francesa que lhe pediu para ele compor, fazer umas canções, que eu julgo que ela não chegou a cantar, muito provavelmente por causa da pronúncia, e que o Graça se debruçou sobre a melodia tradicional portuguesa, que era como ele costumava dizer, e foi depois disso que vieram as pesquisas, mesmo com o Giacometti. Já nos anos 60. Sim, sim. Mas antes disso, muito antes disso, tinha ele 20 anos, em 1927, ele faz a primeira peça para piano, que se dedica a Florinda Santos, e que se chamam Variações sobre um tema popular português. Não diz de onde. Agora, vários musicólogos já se interrogaram. Eu acho que ele tem um cariz alentejano, mas será reiano talvez, lá para cima, não sei, para os migos, não sei muito bem, porque apresenta, e eu vou só fazer um exemplozinho, na mão esquerda do piano, um instrumento que parece uma gaita de foles. É, realmente parece, não é? Esse é o fundo, só o fundo. E depois, sobre isto, vem o tema. Este é o tema. Daqui faz 12 variações, que são muito difíceis, são realmente muito difíceis, até a dedicatária nunca chegou a tocá-las. E eu dizia muito isso ao Graça, pois são difíceis as suas obras, não admira que alguns intérpretes não se atrevam assim a tocar isto já muito mais tarde, isto já nos anos 70, quando eu já tinha mais hábito e à vontade de lhe dizer essas coisas e de me queixar, inclusive. De princípio, não? De princípio, não. De princípio, eu tinha um respeito pelo Graça. Uma reverência. Uma reverência. A primeira obra que eu toquei dele, é uma obra depois disto, são os fandangos, os velhos fandangos portugueses, que eu agora, para lhe dizer a verdade, não sei de que ano são. Posso ir aí ver, mas não tenho a certeza. Eu tenho aí o catálogo, como já viu aqui em cima, aqui está tudo música. Na sua mesa de trabalho, que ao mesmo tempo é o seu instrumento de trabalho, o piano. É o meu canto. Seguramente. Mas o Graça dizia-me muito que escrevia para músicos. Para bons músicos.
Para músicos, ele considerava que o Isto a propósito do que instrumentista... disse, do grau de dificuldade Pois, na execução é que desta ele achava obra. que o instrumentista só é músico quando já ultrapassou um grau técnico muito grande, porque senão não consegue ser músico e fazer música. Não é? Primeiro é preciso a técnica. Portanto, primeiro nós precisamos das palavras para fazer a poesia, não é? Olga Pratos corrobora estas palavras também. E como considera professora mais deste ainda, modo? como professora mais ainda, desde que já vou fazer agora 36 anos de ensino, e que sei, vejo bem como é difícil encarar, já só olhar para uma partitura de Lopes Graça, tudo o que está aqui, e nesta altura está a ver como jovem ele era, eu estou a falar ainda das variações, e até daquela pequenina peça que toquei no início, ele tinha a preocupação suponho, de tocar coisas que qualquer pianista com a técnica que ele tinha, e ele como aluno de Viana da Mota tinha muito boa técnica, pudesse executar. E de outros grandes professores também. Ele foi aluno no piano, era o seu grande mestre, era o Viana da Mota. Em composição, o Luís de Freitas Branco, não é? E depois fora, evidentemente, que ele fora teve grandes contactos chegou a conhecer Stravinsky, né? E esteve em Paris com Nadia Boulanger, numa época em que também estavam outros compositores portugueses, estava o Cláudio Vasconcelos, estava o Armando Fernandes, não é? Esses célebres anos 30, e também os modernos russos que tanto o influenciaram no início. Sim, sobretudo o húngaro, vamos falar sobretudo de Béla Bartók e Stravinsky. Os dois grandes compositores que o influenciaram, um por uma razão, outro por outra. As razões não são bem iguais. Bartók tem mais a ver com a sua colagem à canção tradicional húngara, não é? E não só, porque ele escreveu romenas, búlgaras, várias temas populares. Agora, Stravinsky, sobretudo pela escrita. A escrita de Stravinsky era avançadíssima. Não é? Quando ele escreve, logo em 1912 ou 13, se não me engano, a Sagração da Primavera, não é? Foi um boom em todo o mundo. Não é? E o Graça foi um homem que viveu, a meu ver, avançado, não é? Como muitos nossos poetas, escritores, como Fernando Pessoa, são as tais pessoas que eu acho que aparecem cedo demais. Saem das suas galáxias cedo demais para a Terra. Ele tinha uma atitude pluridisciplinar, portanto, não era só a nível da música. Aliás, no início disse que era crítico, que era ensaísta também. Ele escreveu na presença, ele escreveu no diálogo. Era um grande tradutor também. A tradução do Beethoven do Romain Rolland é feita por ele. É uma beleza. E viveu muitas vezes conseguir dinheiro exatamente através dessas coisas que fazia. E Seara Nova também. Porque, como sabe, ele foi sempre muito perseguido e cada vez que fazia um concurso para um lugar público, era preso e entravam outros no lugar dele, curiosamente. Dava a sua intervenção política também. No conservatório, quando ele entrou, que não entrou, ganhou o primeiro prémio e o segundo lugar era para a Isabel Manso, que muitos anos depois, em 1970, quando saiu, e o seu lugar foi ocupado por mim. Curiosamente, são as coisas tais. As rodas do coincidências. destino, as coincidências, felizmente pôs. Nestas variações, ele passa por tudo. Inclusivamente, eu vou tocar um excertozinho só de uma que tem a ver com o tema, evidentemente, mas que mostra uma faceta do Graça que depois ele desenvolveu menos, que é a faceta melódica, a faceta quase, eu ousarei dizer uma palavra que ele não gostava, que tem qualquer coisa da tristeza e da melancolia do fado. Graça, sobretudo, não gostava do fado, porque ele dizia que não gostava das letras. Mas, na realidade, quando ouvir um bocadinho disto, vai-se lembrar, até porque são muito poucos compassos, a variação é muito curtinha. Isto é um Graça realmente de 1927, é um jovem de 20 anos, que depois é capaz de escrever coisas incríveis nestas mesmas variações, de uma dificuldade enorme como esta.
mais de mostrar como isto é As difícil. variações. Agora, evidentemente que depois destas variações eu toquei muito mais coisas, sobretudo porque quando comecei a contactar com ele começou-me a ir buscar peças para eu tocar. Não é? E então trabalhávamos sempre juntos. Eu ia à casa dele, aliás, nesta casa onde eu estou agora, a minha primeira casa, quando vim para a parede, não era aqui, era mais longe. Mas daqui até chegava a ver, se não tivessem para aí construído coisas, o telhado da casa dele, que ele achava muita graça. Ele tanto vinha cá muito à minha casa, como eu ia à casa dele. Mas quase sempre ele pedia-me, inclusivamente, para fazer experiências, coisas que ele estava a fazer, a sonata que ele estava a fazer para mim, que foi a sonata que me dedicou, a número 5, porque eu pedi. A Graça já fez 4 sonatas, já dedicou a várias pessoas e a mim ainda não me fez nada, e em 79 isto, não é? E ele, passado uns tempos, telefona-me e diz: Olga, a menina tem que vir cá à casa que eu estou-lhe a fazer uma sonata, mas é tão difícil, tem que vir cá experimentar. E é verdade, é verdade. Era realmente de uma dificuldade, a sonata é muito difícil, é uma obra maravilhosa que eu acho extraordinária, uma chamada quase fantasia, porque, como fez Beethoven, não faz andamentos estanques, tem 2 partes, uma parte e outra parte. E a segunda parte é cíclica. E essa obra é uma obra realmente de uma grande violência, de um vigor e de um grande dramatismo. E aí já eu acho que ela me cai que nem uma luva. Realmente não há dúvida nenhuma. Ele já me conhecia o suficiente para saber o que estava a escrever para mim. É uma capacidade especial do compositor, da figura, do homem, Fernando Lopes Graça. Acha que depois de o ter conhecido, de decorridos alguns anos, sobre a morte dele, em 94... Ele era um ser muito especial. Como ser humano, era uma pessoa, ao mesmo tempo, muito para dentro, que dava uma grande importância à sua privacidade, mas também à dos outros. Tanto que nunca ia à casa do Graça sem telefonar primeiro a perguntar se podia ir. Mas, por outro lado, abria-nos a casa a tudo, até aos jovens compositores, eles podiam ir lá, eles podiam ver os seus livros. Nós entrávamos pela casa dele, íamos ao baú, ao célebre baú, que estava no seu gabinete de trabalho, onde havia imensas obras que suponho que algumas ainda estejam por estrear. Tinha aquela generosidade enorme e era um homem que, por exemplo, gostava muito de crianças. Quase todos os filhos de amigos dele foram afilhados a que ele fez as peças festivas, quase todas dedicadas a crianças. Era uma pessoa que gostava muito de comer e gostava muito de cozinhar. Gostava dos sabores, dos gostos, dos cheiros. Graça chegava aqui a casa e a senhora que sempre aqui trabalhou em casa desde que eu era solteira, cozinha muito bem. E ele ia logo direitinho à cozinha perguntar o que é que a Lídia está a fazer. Ponha muito alho e ponha pimenta, que pimenta faz muito bem aos intestinos. E isso dizia ele, porque ele também gostava muito. Dava também recomendações? Dava. Quando trabalhámos juntos, estão aqui, aliás, umas fotografias que se veem por trás de mim, tocámos juntos na academia, a 4 mãos, eu ia lá ensaiar a casa dele. Academia dos Amadores de Música? Academia dos Amadores de Música, a sua casa, onde, aliás, me perguntaram quando ele faleceu, e eu achei que sempre que era para lá que devia ir o corpo, porque era lá que ele se sentia em casa. Casa essa que, aliás, quase fecharam as portas, não é? E esteve muitos anos. E aí criou essa maravilha, que é o Coro Lopes Graça, que é o coro da Academia, que é o único coro com que eu toco, porque realmente aí ainda existem pessoas desde o início, desde 1972, mais ou menos, foi quando eu entrei para trabalhar com ele também, no coro, e que tivemos a felicidade de depois percorrer o país, depois de 74. E como eu estava a dizer, e ele fazia tinha a sua cozinha muito bem arrumada, tinha lá uma senhora que tratava das coisas, de algumas coisas, porque ele ia sempre ver, não é? Mas cozinhar era ele, sobretudo o bacalhau, que ele gostava muito. Era um homem que apreciava as coisas da vida. Ele também apreciava, por exemplo, ele estava-me sempre a dizer: não se vista sempre de preto, tem mania do preto. Use coisas com mais cor. Eu sempre que ia com ele. Ao Porto, por exemplo, quando fomos estrear a sonata, levava sempre qualquer coisa de cor, um vestidinho preto com as florzinhas, assim com uma coisa, porque ele não gostava muito do preto. Eu gosto imenso.
Não sei porquê, mas é uma cor que eu gosto, pronto. Uma personalidade incontornável e que, de certa maneira, também penetrava nos outros, tornava-os permeáveis a ele, à personalidade dele. Ele era um homem fascinante. Um homem que vivia intensamente a música, como sabemos, dizia que a música era a religião dele. Sim, isso eu acho que nisso eu compreendo muito bem, porque eu cheguei, apesar de ser mãe e avó, acabei por pôr a música à frente de tudo, não é? Porque isso é uma coisa que, quando existe dentro de nós esse vírus, como eu lhe costumo chamar... Ou esse dom? Pronto, a gente tem que ter o vírus para depois o dominar e o dom para o desenvolver. Disse muito bem esse dom. Porque é preciso ter as coisas para depois as desenvolver. Isso, pronto. É uma coisa que eu, quando me perguntam se eu sou uma pessoa feliz... E eu sabia, por exemplo, com o Graça, tivemos várias vezes, não falávamos muito da vida pessoal de ninguém. E ele metia-se muito na minha vida lá, isso é verdade. Dava as suas opiniões com quem eu devia andar ou não devia andar, e que não sei o quê, e dos meus filhos, e isto e aquilo. Eu perguntava, mas eu só uma vez lhe perguntei, Graça, porquê é que vive sozinho? Fazia-lhe tanta falta ter aqui. Eu, para quê? Para fazer infeliz outra pessoa? Eu não posso viver com ninguém. Eu não consigo viver com ninguém. No entanto, ele sentia-se só, isso não há dúvida. E também o contacto com as pessoas, com os amigos, com o coro, que iam sempre lá à casa. Uma coisa curiosa que se sabe pouco é que ia sempre alguém lá, na altura dos anos e no Natal, para verem o que é que ele precisava. Para lhe comprar os sapatos, para lhe comprar umas botas, para lhe comprar o seu chapéu, o penante, como ele lhe chamava, verde, que ele usava muito nas últimas fotografias dele, aliás, vê-se que ele andava sempre com o seu penante, e coisas de casa, copos, pratos, roupas de cama, e então fazia-se sempre uma lista, e eu sempre ia também, punha lá o meu nome e dava um X e fazia-se compras para ele, porque ele não se lembrava dessas coisas. São pequenas histórias que assistem a grandes génios, podemos dizer deste modo. Sim, eu acho que o Graça era realmente um gênio. Eu não gosto de usar essa palavra, está às vezes muito vulgarizada, mas eu penso que o Graça, no seu todo, era uma pessoa genial. Um criador como ele tem que ser diferente dos outros. No entanto, era ao mesmo tempo também um ser muito simples e muito aberto. Só que a sua, digamos, vida pessoal, o Graça sofreu muito. Foi muito incompreendido. E só me lembro de uma vez ele ter tido comigo uma abertura maior de confidência, e curiosamente foi uma noite em que estávamos os dois aqui, falando de música, bebendo os seus copitos, que ele gostava muito, apreciava muito, e que em francês me confidenciou várias coisas da sua vida, que eu considero, para mim, são sagrados, não é? Ficou, eu ouvi, falei com ele sobre isso, mas isso é uma coisa que eu penso que eram realmente... Ele não me pediu o segredo, mas é uma coisa que eu era incapaz de estar a falar, porque são coisas que são muito pessoais e que nós guardamos dentro de nós, não é? Como eu digo, no nosso poço dos segredos, e que só me demonstrou que eu tinha muita confiança em mim. Olga Pratos, foi um prazer enorme. Para partilhar, restam 1700 composições. Muito obrigada por ter aceitado o convite, foi um prazer. Um prazer todo nosso. E eu sempre que possa estou ao dispor de quem se interesse, porque conhecer Lopes Graça foi para mim um prazer, uma honra, faltam-me os termos, realmente. Foi uma coisa única. Foi único. Agradeço-lhe também a si por nos ter acompanhado ao longo da emissão de hoje. Seguramente que gostou deste programa. Sabe que pode entrar em contacto via e-mail para o entrenos@univ-ab.pt. A equipa despede-se e marca encontro no próximo programa. Até lá, fique bem.